Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, minha gente. Boa noite, o senhor, boa noite, a senhora que nos assistem, que nos seguem pelas redes sociais. Está no ar mais um Direito do Povo, sob o patrocínio da RB Marketing Político, o programa que tem a pretensão de esclarecer ao vivo as suas dúvidas jurídicas, as suas questões, as coisas que te levam o sono embora, que te dão dor de cabeça e que normalmente por desconhecimento, por vergonha ou por imaginar que não tem dinheiro para consultar um advogado, muitas vezes se cala e não faz a dúvida e não esclarece a sua dúvida e acaba ficando em casa aí agoniado por longos períodos, muitas vezes longos anos, tendo uma questão que para ele é crucial, mas que no fundo juridicamente é uma questão muito simples de ser resolvida. Tá certo? Então, assim, mais uma vez eu digo para vocês que todo município, por lei, tem que ter à disposição da população a advocacia gratuita. Normalmente é feita pela Defensoria Pública. Aqui no estado de São Paulo, os municípios que não são cobertos pela Defensoria Pública, que é um serviço do Estado feito pela Procuradoria, pela Defensoria Pública ligada à Procuradoria do Estado, os municípios onde não há um representante da Defensoria Pública, esse benefício, essa assistência judiciária gratuita é feita pela OAB do teu município. Também há a possibilidade de você procurar o fórum, diretamente o fórum de seu município. Lá tem um serviço de pequenas causas, tem um serviço de assistência social, tem um serviço que recepciona muitos casos, chamado Sejusc, é um centro de conciliação, enfim. Muitas questões de família, de guarda de filho, de separação, de partilha de bens, de coisas simples, de pessoas humildes, são resolvidas sem mesmo a presença de um advogado, porque não é necessário, tá certo? Então, procurem o fórum ou procurem a OAB do seu município, caso o seu município não tenha representante da assistência judiciária gratuita, tá bom? Mas, se nada disso te satisfez, e se você ainda tem vergonha ou preguiça de expor o seu caso, mande para a gente, mande a sua dúvida para a gente, que nós vamos tentar resolver ao vivo durante o programa. Se a pergunta for muito difícil de ser respondida, se a questão judicial for complexa, e eu não puder responder na hora, sem problema nenhum, eu não vou responder para não correr o risco de falar besteira e te aconselhar erroneamente. Eu vou estudar o caso e no próximo programa eu esclareço a situação. Tá certo? Ou então, enfim, vou indicar que vocês procurem um advogado, ou se vocês quiserem fazer no particular a pergunta, entre em contato com a gente através do telefone e do contato pelo Instagram. Tá certo, minha gente? Temos aí a primeira manifestação de hoje, Débora Costa. Boa noite, Dr. Paulo. Ótima programação, divulgando aqui em Budas Artes. Obrigado, Débora. Não é a primeira vez que eu te vejo aqui. Aliás, desculpa, eu sempre te vejo aqui. Muito obrigado por nos seguir. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa, viu? Fico bastante contente de ver. Mas como eu ia dizendo, aqueles que têm dúvida e quiserem mandar um WhatsApp pelo telefone 989512198, assim como está na tela, ou pelo Instagram Paulo Bonadies. Tá certo? É só mandar esse recado que eu posso responder. Tá bom? Então não se acanhem e mandem as suas dúvidas. Eu queria começar
com uma dúvida, olha eu. Uma dúvida que foi feita semana passada, mas apareceu só quando, infelizmente, o programa estava no finzinho, não deu para ir ao ar. Então, vou responder agora. Me perguntou a Fabiana, que eu não me lembro o município, desculpa, Fabiana, mas me perguntou a Fabiana se é possível uma medida restritiva de mãe contra a filha, pela Lei Maria da Penha. Se a Lei Maria da Penha só se aplica aos companheiros que são agressivos, aos maridos, ou a violência doméstica exercida por companheiro ou companheira. Ela fez essa pergunta e eu vou responder para vocês. A medida protetiva sempre ocorrerá quando houver violência. Tá certo? Seja do companheiro ou companheira, seja do filho, da filha, seja do pai, seja da mãe, seja do filho contra a mãe, seja do pai contra o filho, enfim. Sempre que houver violência física ou ameaça de violência física contra a mulher, e não precisa ser só uma violência física, pode ser uma violência moral, pode ser uma violência injuriosa, enfim. Há muitas mulheres que vivem sem saber, vivem em cárcere privado, em verdadeiras prisões, sem saber que vivem numa prisão. Afinal, ela vai na feira, ela vai no mercado, ela até trabalha fora, mas chega em casa, ela chega na prisão domiciliar que ela tem, porque ela não tem direito de fazer nada. Ela não pode gerenciar o dinheiro que ela ganha, ela não pode sair na rua com uma roupa que ela escolha, só que o marido escolhe. Enfim, ela é obrigada a chegar do trabalho, fazer comida fresca para o marido e torcer para ele gostar, porque se não gostar ou se não der tempo dela fazer a comida, muitas vezes ela ouve xingamentos, tal. Pode não apanhar, mas é a mesma coisa. A violência moral é uma situação, e é uma violência talvez até muito pior do que a violência física. Porque a violência física, na verdade, o que acontece? Quando ocorre violência física e ela é contundente, que deixa marca, que não dá para disfarçar, ou alguém denuncia, ou a própria mulher toma coragem, depois da segunda ou terceira vez ela toma coragem e denuncia o próprio marido. Ou vizinhos denunciam o marido dela, ou parentes denunciam o marido dela. É bem verdade, claro, esse não é mito, é verdade, que há mulheres que passam anos a fio sofrendo violência física, né? Muitas vezes até com maior gravidade, mas que não se atrevem por medo a denunciar o marido ou a procurar uma delegacia da mulher. Muitas vezes é medo de uma violência ainda maior, é medo pelos filhos, e é medo também por não saber o que fazer da vida, né? Eu me lembro, quando era criança, adolescente, e já lá se vão muitos anos, né? Eu ouvia, não raramente, eu ouvia frases ditas por mulheres que diziam assim: é ruim com ele, é pior sem ele. Não entrem nessa, os tempos são outros. Não tem nada, se é ruim com ele, sai dessa relação. Não vai ser pior. Pode ser que no começo haja susto e muita insegurança financeira, insegurança de não saber para onde ir, de não saber onde vai morar, de não saber o que vai comer. Enfim, procure a delegacia da mulher, procure a defensoria pública, procure um advogado, ainda que não tenha dinheiro, procure um advogado gratuito, como eu falei agora há pouco, que certamente a delegada vai dar uma medida restritiva para que este agressor que ela aprendeu ou foi obrigada a chamar de marido durante a vida inteira, esse agressor
não possa chegar perto, sob pena de prisão. Aliás, descumprir medida protetiva dá pena de prisão, é capitulado como crime pela Lei Maria da Penha. Então, se você não sabe disso, pode criar coragem, pode procurar a Delegacia da Mulher, pode pedir medida restritiva. Se ele chegar perto, basta você ou alguém, ou orientar algum vizinho para ligar para a polícia, porque, claro, se ele chegar de supetão, muitas vezes não dá tempo, ou você não vai conseguir ligar para a polícia. Então, deixa sempre um amigo, uma amiga, um vizinho avisados. Olha, se meu ex-marido aparecer por aqui, e se ele forçar a barra e entrar em casa, liga para a polícia. Se ele estiver no portão de casa ou no muro de casa, pode ligar para a polícia, que ele está infringindo lei, ele está praticando um crime. Tá certo? Então pode parecer assustador num primeiro momento, essa incerteza de saber o que fazer. Mas eu garanto para vocês, você vai conseguir retomar sua vida. Há serviços ótimos em todos os municípios, em todos os fóruns, serviço de assistência judiciária, assistência social por técnicos do Poder Judiciário, assistência psicológica, que vão ajudá-la a refazer sua vida, vão, em casos extremos, colocar você e seus filhos, se for necessário, num abrigo, protegida, e com certeza você vai ter um jeito de retomar a sua vida. Não é nem retomar a sua vida, é passar a viver, né, gente? Porque viver numa prisão, sendo agredida, fala sério, ninguém merece. Foi-se o tempo da mulher se submeter a isso calada, se submeter a isso com medo ou com a incerteza de saber o que fazer depois da separação, depois do divórcio. Uma coisa eu te garanto, o juiz vai não só obrigá-la a se afastar de você, como vai obrigá-la a pagar uma pensão alimentícia para você e para os seus filhos. Tá certo? Se você tiver força de trabalho e conseguir um trabalho, até que você esteja recolocada no mercado, ganhando o suficiente para subsistir, para poder morar. Quando eu falo subsistir, é morar, vestir, comer. Tá certo? Morar, vestir e comer. Até que você tenha condições de fazer isso com seus próprios esforços, ele vai ser obrigado a manter alimentos para você. Para os seus filhos, então, nem preciso falar, né? Porque aí já não é um direito seu de pedir alimento para os filhos. É um direito dos filhos de ter alimento, de serem providos de alimentos pelo pai, que abandonou o lar ou que maltratava a mãe e foi obrigado a sair do lar. Tá certo, gente? Mas a questão era se cabia um pedido de medida restritiva de uma mãe contra o filho. Cabe sim, gente. Cabe. Qualquer que seja a violência contra a mulher, cabe medida restritiva. Tá certo? Tá esclarecido? Vicky, buenas noches, Dr. Paulo. Como estás? Saludo a todos de la TV online. Bendiciones. Muchas graças, Vicky. Muito obrigado mesmo por nos acompanhar aí do Chile. Muito legal saber que eu tenho aí pessoas que nos assistem de outros países. E falando de outro país, está aqui o Mário Barros, também um amigo nosso que sempre nos acompanha durante o programa, lá de Angola, né? Mário, como está o tempo em Angola? Como estão como está a vida em Angola? Soube que o país atravessa momentos bastante inseguros, bastante violentos, soube que há uma insatisfação generalizada contra o governo, não é? Vamos rezar para que a população de Angola, né, que os angolanos possam cuidar de mais essa passagem social de forma digna. Vamos lá. O que fazer? Opa, eu não consegui ver. Não sei se o pessoal da técnica vai conseguir voltar à pergunta do Mário, mas enquanto eu estava falando com ele, voltou, graças a Deus. O que fazer quando um chefe de uma empresa
deve os funcionários há 3 meses. Mário, aí em Angola eu não sei. Aqui no Brasil, desde a década de 30, início dos anos 40, final dos anos 30, há no Brasil a chamada justiça trabalhista, né? E também há uma lei chamada Consolidação das Leis do Trabalho. É uma legislação específica para o trabalho que dá condições ao trabalhador de cobrar o seu empregador. E dá condições partindo do princípio de que o trabalhador é hipossuficiente, ou seja, pode ser um reles funcionário, digamos um funcionário de limpeza de uma multinacional como a Volkswagen, por exemplo. É claro que se ele for despedido injustamente e procurar os direitos, ele vai logo pensar, poxa, mas uma multinacional, o que eu vou poder contra uma multinacional? Como é que eu vou ter dinheiro para pagar um advogado contra uma multinacional, que vai ter aí uma legião de advogados protegendo essa empresa tão grande? Quem sou eu para reclamar? Pois é, aqui no Brasil, pensando nessas coisas, criou-se a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e a Justiça do Trabalho, partindo do princípio de que o empregado é hipossuficiente, ou seja, ele é muito mais fraco que o seu patrão. De modo que são poucas as provas que o funcionário precisa fazer aqui no Brasil. Tá certo? É o contrário. O patrão é que tem que dizer que pagou todos os direitos trabalhistas para aquele reclamante, para aquele ex-funcionário. Então, Mário, eu não sei como é que é aí em Angola, mas aqui no Brasil existe uma legislação trabalhista. Em Angola, se não tiver uma legislação trabalhista, com certeza existe uma legislação civil. Há um Código Civil que obriga esse patrão a pagar o seu funcionário. Veja, a noção de direito civil, de obrigação que é? Todo mundo tem uma obrigação pecuniária. Quem assina um contrato, assina uma obrigação. Obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer ou uma obrigação de pagar, não é? Embora ambas as partes sejam soberanas, isto é, embora ambas as partes possam manifestar a vontade de fazer o negócio daquela forma, daquele jeito, no papel, se uma das partes não cumprir o combinado, não cumprir a cláusula contratual, vai ter que indenizar. Vai ser compelido pela justiça a fazer o que tem que fazer, a indenizar porque fez o que não devia fazer ou a pagar o que devia pagar. Certamente, Mário, aí em Angola há dispositivo legal no Código Civil que vai conseguir obrigar esse patrão a pagar os seus funcionários, tá bom? Nem que seja expropriando este patrão dos próprios bens, isto é, se ele não tiver dinheiro, ou se a empresa não tiver dinheiro, o dono da empresa tem. Então, como medida restritiva, a justiça vai tomar a casa dele, o carro dele, tomar a conta bancária dele, enfim, mas vai resolver. Stephanie Pereira, não perca uma só programação da TV Online. Beijos de Portugal, de Paulo. Stephanie Pereira, se não me falha a memória, da cidade do Porto. Muito bom ter você aqui outra vez. Tá aí a Lúcia também, que está sempre aqui. Boa noite, Lúcia. Um beijo para você. Obrigado a vocês todos por nos acompanhar. Até agora eu só vi amigos aqui mandando recado para a gente. Eu chamo, vocês me perdoem, eu estou chamando de amigos porque vocês estão sempre por aqui. E agora, gente, dá licença, mas eu vou até tomar um gole d'água, engrossar minha voz aqui, né, fazer voz de locutor de TV, porque quem está mandando mensagem aqui é o meu patrão, é o Roberto Ferreira, o melhor que fala o direito do povo. Meu grande irmão, Dr. Paulo, bom trabalho. Meu amigo, irmão, apresentador e advogado. Muito obrigado, patrão.
Obrigado aí, apesar de estar sempre atarefado, que eu sei, está sempre nos acompanhando ou nos vigiando, né? De qualquer forma, obrigado por mandar recado aqui pela TV, tá bom? Maria Nunes, boa noite, bom trabalho, Dr. Paulo. Obrigado, Maria Nunes. Para você também, boa noite, viu? Fica com Deus. Obrigado por estar nos acompanhando aí, tá bom? Bruno de Lúcio. Bruno é um artista aqui da TV online, né? Da Cidade Ativa, faz uma programação intensa, é um repórter e também um apresentador de programa de primeira linha. Não está na Globo porque a Globo não descobriu, graças a Deus, porque senão a nossa programação ia ter uma lacuna muito grande. Bruno, boa noite, meu irmão. Boa noite, Dr. Paulo. Semana passada não pude assistir sua programação, mas hoje estou de volta. Abraço. Eu que agradeço, Bruno. Eu soube que você estava cobrindo uma... Não é passeada, né? É uma caminhada evangélica. Você estava fazendo uma reportagem, caminhando junto com esse povo para fazer uma matéria que com certeza deve ter ido ao ar de uma maneira muito bacana, muito completa, muito abrangente, enfim, demonstrando todo o profissionalismo que o Bruno e a equipe dele têm quando cobrem determinadas matérias jornalísticas. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui novamente, viu, Bruno? Eu fiz uma promessa aí de mandar um alô durante o seu programa, mas eu sempre acabo esquecendo de mandar. Camila Souza, Itapecerica da Serra, sempre ao vivo, Dr. Paulo Bonadies. Ótima noite, beijos. Camila Souza, outra amiga nossa, seguidora assídua, que nos acompanha. Muito obrigado, Camila, por estar presente novamente no dia de hoje, tá bom? Estela Gabriela, boa noite, não perca o seu programa, Dr. Paulo, parabéns. Eu que agradeço, Estela, viu? Eu que agradeço você não perder o nosso programa aqui, tá? Vanessa Dickman, boa noite, homem abençoado. Opa, essa eu não sabia. Saudade de assistir sua presença. Beijos de Maceió, Alagoas. Vanessa Dickman. Vanessa, muito obrigado, viu? Tá nos assistindo aí de tão longe. Oh, meu Deus, eu tenho saudade de Maceió. Saudade aí desse coco verde, né? Da Praia do Francês, da Praia do... Deixa eu falar aqui, não sei... Gunga ou Cunga, não, acho que é Gunga, ao lado da Praia do Francês. Você vê uma praia que só tem coqueiro, é um mar de coqueiro, é uma das praias mais bonitas que eu já vi. Eu acho que chama Praia do Gunga, eu acho que é isso, mas eu posso estar aqui enganado, lógico, né? Mas Maceió é uma terra abençoada, tem um dos litorais mais bonitos de percorrer de carro, viu? Saindo do Maceió, indo para o norte, por exemplo, né, tem aquela Ponta Verde lá de Maceió, que é uma coisa louca, né? O mar é verde clarinho, né? É uma coisa inexplicável. Fora a temperatura abençoada, o povo muito querido, povo muito simpático, né? Adoro Maceió. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou aí para Maceió, né? Vem aqui com nós, será muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Quando eu for, eu vou procurar entrar em contato com você, tá bom? Pra gente tomar uma cervejinha na beira da praia aí, ou uma água de coco, caso você não beba, né? Mas eu vou querer uma cervejinha, com certeza, tá bom? Muito obrigado aí por nos acompanhar. E aí, gente, o que mais eu posso falar com vocês? Não é bem uma dúvida jurídica, mas tem uma coisa que está me preocupando muito, e eu já externei essa minha preocupação em algum programa para trás, eu não me lembro muito bem. Mas alguma coisa precisa ser feita nesse país para impedir, coibir algum mecanismo de defesa
para que impeça um dos poderes da República interferir no outro poder da República. Eu explico melhor. A República Brasileira tem 3 poderes básicos, constitucionais. O Executivo, que é onde fica o presidente, o Legislativo, que é o Congresso Nacional, e o Judiciário, representado sempre pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões são as decisões que são a última instância, ou seja, a última palavra, é a decisão definitiva de questões constitucionais. E a Constituição brasileira, ela separa muito bem, ela define extremamente bem, de forma muito clara, a separação entre os poderes. Os poderes têm autonomia, não é? O Legislativo cuida do Legislativo, cuida dos seus afazeres, ou seja, fazer leis. O Legislativo cuida de dirimir e julgar as questões que são postas ao Judiciário. E o Executivo cuida do Estado brasileiro. Cuida do dinheiro, cuida da saúde, cuida da educação, enfim. Pelo menos em teoria, né, isso é que o governo tem que fazer. Mas o que acontece quando um poder interfere no outro? Então, assim, eu vou ser mais específico. Está correndo no Congresso Nacional, hoje está no Senado, uma medida, uma proposta de lei, né, que é uma lei que vai, chama de PEC, né, de lei complementar, né, de emenda constitucional, que está proibindo, vejam a gravidade disso, que proíbe o ministro do Supremo de julgar as questões que são postas para ele decidir. Julgar, eu me explico melhor, de decidir monocraticamente, ou seja, decidir um pedido de liminar, não é? Essa lei proíbe isso. Também proíbe o juiz de pedir mais de uma vista de um processo e limita o prazo em que este ministro do Supremo, ou que o juiz, porque vai valer para todo o judiciário brasileiro, pedir vista. O que é pedir vista? Né? Nós temos lá 11 ministros para julgar um caso. O relator do processo, que é aquele ministro que recepciona a petição ou o pedido judicial, ele vai fazer um relator, ele vai dar a opinião dele. E ele vota. Olha, eu acho que o pedido era sobre essa caneca aqui, dizendo que essa caneca seria de propriedade do José, vamos supor. Aí, um outro juiz fala, olha, mas não é bem assim. Eu até concordo que a caneca poderia ser do José, porém o Antônio trouxe aqui uma questão e essa caneca pode ser do Antônio. E dá um voto que chama-se voto dissidente, ou seja, ele discorda do primeiro voto do relator do processo. O terceiro juiz a votar, que não leu o processo ainda, ele só ouviu o voto do primeiro ministro que julgou, o voto do segundo ministro que julgou diferentemente. Então, assim, há duas opiniões sobre o mesmo fato, não é? Então, o que esse terceiro ministro costuma fazer? Ele pede vista do processo, ou seja, ele chama para si o processo, o julgamento é interrompido até que ele estude a matéria. Muito bem, o legislativo está interferindo nisso, dizendo, olha, você pode até pedir vista, mas só por 3 meses. E outra, durante um julgamento, não pode haver mais do que 3 pedidos de vista. Olha que absurdo, são 11 ministros e só 3 poderão estudar o processo a fundo para dar a sua opinião. Isso é um absurdo. Mais absurdo ainda é tirar do juiz a prerrogativa de decidir casos urgentes, né? Aí o Senado Federal está dizendo, não, mas não é bem assim. Ele só vai estar impedido de decidir liminarmente e pessoalmente, sozinho, uma questão que tem a ver com uma medida provisória
promulgada pelo Executivo, ou uma lei promulgada pelo Legislativo, ou um projeto de lei. Enfim, e se a coisa for urgente? Né? Duas coisas que o Legislativo tem que lembrar. A primeira coisa é que o juiz não julga sozinho. Ele não sai pela rua procurando um caso para ele julgar. Ele só vai julgar se alguém que achar que aquilo é errado e que precisa ser consultado, ou pelo menos suspendido urgentemente, vai questionar o Supremo. Se o ministro deu uma liminar mandando suspender a eficácia daquela lei que foi promulgada, é porque o caso é urgente. E porque ele encontrou ali indícios de que há irregularidade nesta lei. De que, de alguma maneira, essa lei fere a Constituição. Não é? É preciso que alguém diga para ele, olha, aqui está errado. E ele vai decidir se está errado ou não. Mas eu falando assim, parece que está muito no ar. Mas vamos dar um exemplo de uma legislação que pode prejudicar muito o país. Né? Aí vem lá um deputado ou um senador que faz um projeto de lei, o Congresso aprova, dizendo assim, não, a partir do mês que vem, as montadoras de carro, coitadinhas, não vão pagar mais tributo. Vai ter isenção de tributo, não vai pagar imposto de renda, não vai pagar IPI, não vai pagar tributo. Aí eles vão dizer que o motivo para isso é baratear o carro. Não é? Afinal, o valor de um carro, 40% do valor de um carro é imposto. Então, para baratear o carro, tira o imposto. Então, um carro que custa 100 mil reais vai passar a custar 55 mil. E promulga a lei com eficácia imediata, ou seja, a partir de amanhã. Olha o prejuízo que pode causar para o país, para o governo. Porque esse imposto que não foi pago não volta mais. Ou uma lei que diga assim, não, a partir de agora o brasileiro pode votar em qualquer lugar do país por escrito, não precisa usar a urna eletrônica. É possível, do jeito que estão as coisas, o Legislativo pode promulgar uma lei dessa. Pensa um pouco, essa lei é constitucional? Digamos que a gente esteja aí perto de uma eleição, como por exemplo, nós estamos perto agora, porque tem eleição no que vem. Imagina se vem uma lei dessa. Se ninguém questionar, a pessoa está lá no Rio Amazonas, escreve num papel o voto dele, e esse voto vai ser considerado válido. Ou seja, vamos ter de novo aquele voto, o famoso voto de cabresto. Não é? Então, algum partido, ou algum cidadão, ou o Ministério Público, ou a Procuradoria-Geral da República, vai questionar o ministro. E vai pedir, olha, eu preciso da suspensão dessa lei agora, para que ela não tenha efeito agora. Se o ministro encontrar defeitos nessa lei suficientes para ele suspender a lei, ele vai suspender. Ele tem que ter esse poder de suspender a lei. Faz parte da profissão dele. Até porque, gente, a decisão monocrática, ou seja, a decisão de um só juiz, ela pode ser revogada a qualquer momento. Basta que os outros juízes se reúnam e dizem, não, a decisão que ele deu de imediato não vai valer. Revoga a liminar. Não é? Mas eu queria que vocês... Eu vou tentar explicar em português. O juiz, quando está diante de um pedido de liminar, ele deixa as questões como justo e injusto, certo ou errado, legal ou ilegal, para depois. O pedido de liminar trata de fazer logo, entre o bem e o mal, entre dar uma decisão
errada, porém imediata, e uma decisão certa, mas tardiamente, trata o instituto das liminares, das cautelares, de fazer logo. E isso é função de um juiz. Agora o Senado e a Câmara dos Deputados, que tem uma rusga com o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal andou mandando prender uns caras, andou desfazendo as loucuras que o Congresso fez, tal, e é para isso que ele serve. Aí está fazendo uma limitando, engessando, algemando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo, gente. Alguma coisa tem que ser feita. Tá certo? Senão, daqui a pouco, um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, imagina, sem nenhum caso, sem nenhuma postulação, sem nenhum pedido judicial, ele vai e dá uma decisão proibindo o legislativo de legislar, de promulgar uma lei. Né? Vira bagunça. É o princípio da anarquia, né? Traves Stana. Boa noite, doutor Paulo. Seria muito bom se o direito fazia sentido em todos os países. Olha, Traves, o direito existe em todos os países. É bem verdade que alguns países vivem momento, durante a sua trajetória, durante a sua história, vivem momentos em que a lei é para inglês ver, como a gente diz aqui no Brasil. Vive momentos em que a lei é feita de acordo com a necessidade do governo forte. Traves, se você não sabe, o Brasil viveu 2 períodos de ditadura. Um, no primeiro governo Getúlio Vargas, que era uma ditadura, e outro mais recente, que começou em 64 e só terminou em 85. Foram mais de 20 anos de uma ditadura feroz. Eu vivi nessa época, né? Eu vivi numa faculdade que não tinha... Opa, estão pedindo para eu aqui, pedindo de forma até, né, clamorosa para eu entrar com comercial. Já volto, gente. Até já. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem!
Estamos aqui de novo, né? Após aquele anúncio de comercial bem agressivo, estamos aqui outra vez. Mas então, eu estava falando aqui de um período que o Brasil viveu de ditadura, que não foi fraca, não. Muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente foi presa, enfim, era um horror aqui, tá certo? A pessoa, para vocês terem uma ideia, nessa época, a pessoa ia presa, sem motivo, sem explicação, e por lei ele podia passar 5 dias incomunicável. O que significava isso? Que a família não sabia onde ele estava, que o advogado dele não tinha acesso ao cliente, enfim, ele sumia do mapa. Muitas vezes eles eram torturados e sumia mesmo, sumia para sempre. Entendeu? Mas era um absurdo, a polícia fazia o que queria. Não é? Eu estudei numa universidade que não tinha dinheiro para nada. Né? Enfim, era um horror. Mas, apesar disso, havia lei. E os fascínoras, os ditadores, faziam tudo em nome da lei. Né? Mas tinham que cumprir a lei. Se não cumprisse a lei, sofriam consequências. Todo país tem lei. Se a lei presta ou não presta, é o povo quem vai dizer. Mais cedo ou mais tarde, o povo vai se manifestar. Né? A pretensão do direito, da ciência do direito, faz parte da pretensão da ciência do direito ser espelho autêntico da cultura de uma nação. Você quer estudar a fundo uma nação, estudar a fundo um país, procura estudar a evolução legislativa dessa nação, desse país. Você vai ver que as leis refletem as mudanças sociais, refletem os costumes, a ponto de revogar uma lei mesmo que ela ainda esteja em vigor. Eu dou um exemplo: adultério. Não é? Até muito pouco tempo atrás, o adultério ainda era crime nesse país. Mas não era praticado essa ação penal, ninguém ia preso por adultério há muitos anos, quando o crime adultério deixou de existir. Por quê? Porque toda vez que a legislação, toda vez que o legislador tenta controlar o comportamento humano, ele se dá mal. Não é? Essa coisa de adultério, essa coisa de não permitir o divórcio, isso é resquício da Idade Média. Isso é imposição da Igreja Católica. Do tempo em que a Igreja Católica dominava o mundo inteiro. Dominava reis. O bispo de uma nação era mais poderoso do que o rei daquela nação. Por quê? Porque a igreja se impunha pela força. Não é? Um rei excomungado, ele não era aceito pela população, ele era deposto. Se o bispo declarasse que algum nobre era pecador, ele deixava de ser nobre. Ele perdia todos os seus bens. Não é? A mulher que era julgada adúltera, ela era morta. No Islã, em alguns lugares que seguem o islamismo, quando o islamismo é radical, como é no Irã, por exemplo, a mulher adúltera, ela morre apedrejada. Isso é uma coisa bestial, uma coisa fora de propósito em 2023. Mas ainda existem por aí. Mas o fato é que a lei reflete a cultura da população, a cultura da nação. Então,
Você que me perguntou que seria muito bom que todo país tivesse lei, é verdade, mas todo país tem lei. A lei pode estar errada, porque o país pode estar atravessando um período, enfim, crucial, não é, para a população, crucial na sua história. Pode estar vivendo um regime de força, um regime ditatorial, disfarçado de democracia, não é? Há presidentes há ditadores que promovem eleição para que ele mesmo ganhe essa eleição, né? Eu posso dar um exemplo aqui, grudado, vizinho nosso, fronteira nossa, Venezuela, né? Tem lá um presidente, um tonto, parece um bobo da corte. A figura dele já é quase um bobo da corte, não é? Que é um ditador que pegou carona de outros ditadores, que só faz palhaçada. Na verdade é um palhaço, né? Mas as palhaçadas dele custa a fome e a morte do seu próprio povo. É um país que deveria estar nadando em dinheiro, porque tem uma das grandes reservas petrolíferas do mundo, né? Podia ser uma Arábia Saudita, de tanto dinheiro que poderia ter, mas, né, os ditadores sucatearam a exploração de petróleo, né? A extração de petróleo na Venezuela é absurdamente antiquada, por causa de corrupção. A Petrobras tentou ajudar lá uma época, não conseguiu, né? O ditador lá tomou na mão grande todo o equipamento da Petrobras e não soube usar. Vamos lá, doutor Bruno me fazendo uma pergunta, que honra. No caso de guerra civil, quem perdeu parentes ou bens pode reivindicar os direitos do governo? Então, é uma pergunta que é muito complicada de ser respondida, porque se é guerra civil, teoricamente o governo não tem culpa, né? Como é que pode reivindicar o direito do governo se a guerra civil pretendia justamente derrubar o governo, né? Foi o próprio povo quem quis a guerra civil. Então, se o governo perdeu, ou melhor, se o governo ganhou a guerra, ele vai ter que fazer a população que perdeu bens ou parentes pedir indenização para quem tentou tomar o poder. E se quem tentou tomar o poder se deu bem, né, aquele que perdeu parente ou bens pode reivindicar daquele que perdeu, mas vai achar como, vai cobrar como, né? Ou está morto, ou está preso, ou não tem mais nenhum bem. Então eu diria que assim, é claro, o ideal não é entrar em guerra civil, mas se entrou em guerra civil não tem o que falar em indenização. Guerra é guerra, não tem jeito. As perdas durante uma guerra são inevitáveis. É diferente, o que eu estou falando aqui é diferente de tentativa de golpe, né, gente? Como a gente viveu aí uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro desse ano, onde um pessoal também muito doido, um pessoal que pensa de forma doentia, achou que ia tomar o poder estraçalhando, quebrando vidro, cadeira, vaso e objetos dentro do Supremo, dentro do Palácio do Governo e dentro do Congresso Nacional. O que passou pela cabeça desse povo, não faço ideia, né? Mas o fato é que invadiram a propriedade pública, provocaram arruaça, né? Quebraram muita coisa, e os mandantes não foram, até agora não foram presos.
E depois outra, né? Quem iria se beneficiar desse golpe? Tá certo? Eu acredito que quem iria se beneficiar dessa tentativa de golpe, ou do golpe, não está arrolado como réu. Por quê? Porque não tem prova de que esse alguém que iria se beneficiar, fosse de fato o mandante desse golpe, ou dessa tentativa de golpe. O que eu vi, certamente, e há provas, é que houve empresários, que houve donos de indústria que financiaram o estudo. Né? Tem que ir atrás daquelas pessoas que financiaram milhares de pessoas acampadas em frente aos quartéis durante meses. Aqui em São Paulo, lá em Brasília, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em todos os quartéis de quase todos os estados brasileiros, havia pessoas acampadas, dormindo lá, famílias inteiras, com criança inclusive. Como é que eles comiam? Como é que eles iam ao banheiro? Né? Como é que eles conseguiam dinheiro para comprar água, comida, etc, etc. Financiamento, meus caros. Tinha uma infraestrutura por trás disso. Tinha banheiro químico, né? Tinha caminhão que entregava comida, caminhão que entregava água, caminhão que entregava cobertor. Tinha toda uma infraestrutura por trás disso, e se tinha essa infraestrutura por trás disso, certamente tinha alguém bancando isso, alguém pagando isso, né? Algumas pessoas pagando esse tipo de coisa. Para beneficiar quem? Né? É uma família radical, né? Um radicalismo de direita que é muito perigosa. E o Brasil se livrou de boa. Vamos torcer para os nossos vizinhos da Argentina conseguirem, por assim dizer, sobreviver com o novo governo que está por aí, né? Que está para tomar posse dia 10 de dezembro. Né? O Milei, que ganhou a eleição, eu estava ouvindo no noticiário que ele é radical de direita e tal, não sei o que. Aí eu vi trechos da propaganda política dele. Não, o cara é louco mesmo. Ele não é só radical, ele é doido, varrido, não é? Ou muito inteligente. Fez toda essa papagaiada, toda essa macaquice na campanha política para ganhar a eleição. Aí ganha a eleição, muda a coisa, né? Eu quero ver ele botar em prática as loucuras que ele falou, como fechar o Banco Central, né? Dolarizar a economia. Como é que vai transformar em dinheiro de um país o dólar, se nesse país não há dólar? Ninguém tem dólar. Como é que vai dolarizar a economia? Né? A situação da Argentina está muito complicada. É uma pena, porque até poucas décadas atrás, a Argentina era o país mais poderoso, com a economia mais pujante do hemisfério sul. Tá certo? Hoje está com uma inflação galopante. Eu ouvi falar que está em 104%. Né? É uma inflação absurda. O dinheiro lá não vale mais nada. A pessoa vai comprar, se ela guardar, não vou entrar no mercado agora, mais tarde eu faço o mercado. E ele viu lá um determinado produto que ele queria comprar, à tarde ele vai comprar, o produto já está mais caro e ele não tem mais dinheiro para comprar. Está uma situação assim. Eu sei o que eles estão vivendo, porque no Brasil, o Brasil viveu uma situação muito parecida, né, do que essa na década de 80, na época do Sarney. Os vários planos econômicos que a gente viu nesse Brasil eram um absurdo. Né? Quando eu comecei a trabalhar, a inflação era tanta que meus clientes pagavam, me davam um cheque para pagamento depois das 4 da tarde, porque o banco já tinha fechado. Por quê? Porque você perdia dinheiro de um dia para o outro.
né? E havia um tal de overnight, ou seja, você deixava o dinheiro na conta, se o banco durante a noite usava o seu dinheiro de noite e botava lá um lucrozinho para você, que não cobria a inflação. E certamente os bancos tinham lucros astronômicos com essa operação, né? Mas era uma loucura. Mas tinha uma diferença. Mesmo durante a inflação mais aguda que o Brasil viveu, o povo brasileiro tinha comida no prato. Tinha trabalho e tinha comida. Podia estar vivendo aos trancos e barrancos, tentando se adaptar à inflação, tentando fazer compra. Na época se fazia compra de mês. A gente falava compra de mês. Quem tinha mais dinheiro fazia compra para 2, 3... Os produtos não perecíveis, eu, por exemplo, produtos não perecíveis, eu comprava o suficiente para 3, 4 meses. Porque eu sabia que na semana que vem ia estar muito mais caro. Mas o brasileiro tinha comida e o brasileiro tinha trabalho, né? Hoje, nós temos uma inflação muito menor do que na época, mas o brasileiro, ele não tem mais comida no prato. Ele não tem mais trabalho. 14%, 13%, eu acho, da população ativa brasileira está sem trabalho. Não tem onde buscar dinheiro. E muita gente, um percentual assustador, 30% da população brasileira está passando fome. Não estou falando que 30% da população não tem o que comer, mas assim, é provado já, foi feita essa pesquisa, 30% da população brasileira, se almoça, não janta. Não é? Nós estamos vivendo esse período. É um período muito complicado. Mas vamos vencer. Vamos à luta. O brasileiro é um lutador, o brasileiro é um sobrevivente. Apesar, né, das mazelas políticas que o Brasil enfrenta desde que os portugueses resolveram trazer a escória de Portugal para comandar o Brasil, né? Enfim, é isso. Tivemos imperador, né? O imperador, segundo o Pedrão, até fez coisa bacana aqui no Brasil, mas, enfim, da proclamação de República para cá, evoluímos em algumas coisas, sem dúvida, evoluímos bastante. Mas em termos políticos, estamos do mesmo jeito, né? Ainda vigora a propina, ainda vigora o coronelismo, ainda vigora o self-made man, ou seja, a pessoa vai para a política para se fazer, para enricar, para ter dinheiro, só para isso. Não está indo pensando na população, está indo pensando no próprio bolso. Há exceções? Verdade, há exceções. Eu conheço muitos. É maioria? Hoje em dia, não é maioria. Infelizmente, não posso concordar com isso, né? A maioria, pelo menos no Congresso Nacional, não está pensando no povo, está pensando no próprio bolso, não é? Nas próprias facilidades, nas próprias mordomias. Mas, enfim, né? Antes de eu ser questionado judicialmente por estar metendo pau aqui no Congresso Nacional, vamos encerrar o programa, porque o pessoal do bastidor aqui, no ponto, já está enlouquecido, falando na minha orelha que eu preciso encerrar o programa. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso não. Já pra falar de amor. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.